In nomine Patris, et Filii, et Spiritui Sancti. Amém. Caríssimos, este evangelho me é muito pessoal, porque eu cresci, no meu quarto havia justamente o quadro que representa essa passagem de Jesus numa barca, falando, a barca de Pedro falando à multidão. Também porque esta última palavra foi a minha resposta vocacional. Um toque muito particular de Deus, que um dia eu devia poder partilhar convosco. Mas não é esta a ocasião. E de qualquer forma, esse evangelho realmente é muito rico. Queria pegar só um ou outro aspecto da longa perícopa. Assim, a mim me chamou muita atenção isto. Jesus estava cercado por uma grande multidão que vinha para ouvir a palavra de Deus. Ao longo das páginas dos Santos Evangelhos, vemos quantas vezes Jesus sendo seguido pelas multidões e quantas delas para conseguirem graças, serem libertos de demônios, terem a vida curada, enfim. Aqui diz que essa multidão estava lá cercando Jesus porque queria ouvir a palavra de Deus. E, bem, queridos, é a primeira coisa que nós devemos assentar. Somente Jesus, somente a pessoa de Jesus realmente tem a palavra de Deus para dizermos. Mas ele próprio, sua própria pessoa é o Verbo, o Logos divino. E não há então outra palavra de Deus a ser partilhada pelos homens. A gente sabe que esta palavra de Deus está espargida pela criação, por toda a natureza. E quanto o homem pode aqui e ali ouvir Deus em tantas coisas. Deus também está falando ao homem na sua história, na história pessoal de cada homem e também na história conjunta, na história da humanidade. Perscrutando a história dos homens, vemos a nossa história pessoal, podemos perceber aí a voz de Deus. Mas em ambos os casos sempre é algo tirado do verbo, do Logos, de Jesus pré-existente. Sempre é algo tirado do Senhor. Isso é importante assentarmos. E, portanto, todas estas palavras, eu digo da natureza e da história, é bom entender isso. Na história, a busca que o homem faz de Deus. Se ouvir estas vozes da natureza e da sua própria história e da história dos homens, o homem desperta para querer ouvir mais e buscar Deus. Buscar a Deus. E nesse buscar a Deus, aqui, lá e acolá, o homem interpretando todas essas palavras de Deus, cria religiões. Criou religiões. Muitas. Mas eu dizia que
palavras, digo, aquela que a gente tem na natureza e aquela que está na história individual e coletiva da humanidade. Inclusive, as palavras que os homens aprenderam, cada um na sua religião, todas essas palavras só vão ter pleno sentido, significado, entendimento, acolhida em Jesus nosso Senhor, na pessoa de Jesus nosso Senhor. Ele é o único Logos, Verbo, Palavra de Deus, pronunciada aos homens para que ele, toda este universo de comunicação divina possa ser perfeitamente, completamente entendido. Compreendem? Compreendem isso? É muito importante compreender isso. E compreender, pois, que tudo aquilo que se contrapõe a Deus, a Jesus, ao Verbo, a palavra, a explicação de Jesus, seja na natureza, e que, por exemplo, a ciência mentirá, seja na história do homem, e que, por exemplo, as religiões vêm tirar, vêm colher. Tudo isto, se não é entendido, ou se está se contrapondo a Jesus, ao nosso Senhor, e a palavra que Ele nos ensinou, então aquilo não é verdade, não serve, não é palavra divina. Foi um pedagogo, talvez. Foi talvez um pedagogo que foi levando o homem, mas ali o entregou. Ali, chegando ao limiar da plena revelação, o entregou aquele que realmente traz a palavra de Deus. O Evangelho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui nós temos a palavra divina, a palavra da verdade. Oh, como isto hoje é importante assentar e dizer. Só, unicamente, em outro lugar nenhum, vai se encontrar a plenitude da verdade e da palavra de Deus, senão somente em Jesus. Queridos, já vos adianto uma coisa. O céu é estar na plenitude da verdade, na plenitude da palavra, na plenitude da comunhão com Deus. Não há jeito de chegar ao céu, senão somente por Jesus. Não há jeito de chegar ao céu, senão ouvindo, compreendendo, amando, aceitando, vivendo, pondo em prática a palavra de Jesus. Fique bem acertado nisso. Não há outro caminho. Não há. Não há outra religião. Não há outra história pessoal, coletiva. Não há outra criação. Hoje estão inventando outras criações. Hoje se inventam outras criações. Querem se descobrir mundos paralelos. Querem se descobrir criações paralelas, diversas do que a nossa. Não há, nada há. E nada chega a Deus, senão somente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, assiste toda a razão a este povo que vai ouvir a palavra de Deus. Sim, não queria me alongar tanto, e tem tanta coisa para repetirmos ainda. Mas é importante dizermos ainda que do valor, da importância que este povo deu em ir ouvir o Senhor. É isso. Foram ouvir a palavra de Deus. Eu fico pensando na importância que tem a palavra de Deus no mundo de hoje, na história de hoje, nas religiões de hoje, na Igreja Católica.
E para resumir, constato convosco, querido, do que só o cego não quer ver, não vê. Que, não, o homem hoje não busca mais a palavra de Deus. Não. Da própria natureza. O cientista, quando vai buscar ali a natureza, ele busca toda outra coisa que não Deus. Busca o dinheiro, busca a fama, busca a destruição, as armas que hão de destruir a própria natureza e o outro homem. Não buscam a palavra de Deus. Não buscam a palavra de Deus. O homem escraviza até o outro homem, que é a palavra de Deus, falante, gritante para nós. Cuja história é a palavra de Deus, falante e gritante para nós. O homem distorce até a história. Bom, enfim, não procura mais a palavra de Deus como a verdade. O que fizeram da filosofia, por exemplo? O que fizeram da filosofia? Que nesse tempo pós-moderno transformou-se num instrumento de ideologização e de escravização, de destruição de tudo aquilo que de humano, isto é, de busca de Deus e da sua palavra, só isso é humano, a busca de Deus e da sua palavra, ainda restava no homem. É disso que fizeram a filosofia. Mas o pior é que a própria única verdadeira religião pega o próprio único e verdadeiro evangelho de Jesus Cristo e manipula, e distorce, e desfaz, e investiga de tal forma, e destrói, e coloca o próprio evangelho de Deus a serviço da destruição da religião e do homem. Mas é exatamente isso que faz esse Francisco. Exatamente isso que faz esse Francisco. Todos os seus sermões e todos os seus documentos, é exatamente isso que faz este Francisco. Eu o acuso de grande destruidor da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Em todas as palavras, todos os pensamentos, o coração deste homem é negro. Oh, meu Deus. E daí, queridos, vamos um pouquinho adiante, temos diz que Jesus cansou de tanto pregar, né? E daí resolveu subir a barca. Interessante esse detalhe. E subiu a barca e saiu com Pedro e seus companheiros. Isso. Pedro a nu, enfim, temos aí a descrição da pesca milagrosa. Temos mais uma pesca milagrosa que acontecerá depois da ressurreição. E isto os exegetas modernos também querem destruir, sem necessidade nenhuma. Mas, enfim, temos a pesca, esta primeira pesca milagrosa. E a nós interessa muito que, diante daquela maravilha, vejam, as barcas até afundavam. Para pescador, queridos, que passou naquele lugar ali uma noite inteira, lançando e recolhendo redes, fatigosamente, sem nada alcançar, sem nada conseguir. Para um trabalhador que dependia da pesca com sua família. Para um homem acostumado ali da pesca, que conhecia tanto aquele lago, enfim, realmente foi maravilhoso ver aquele milagre. Foi um verdadeiro milagre.
eles viram ali um verdadeiro milagre. E uma lançada única de redes pudessem ter colhido tantos peixes. Tantos peixes. Bem, aqui há tanto assunto. Mas a mim, hoje, podíamos parar aqui um pouquinho nesse reconhecimento, nesta adoração que Pedro faz. Isso. Esta exclamação dele, primeiro, diante daquele insight onde ele viu realmente, teve revelado, isso que é importante notar, que aquele sinal, a pesca maravilhosa, revelou a Pedro diante de quem ele estava. E por isso, primeiro sentimento dele é um sentimento de temor, é um sentimento de respeito, é da própria fraqueza diante da grandeza do outro, do mistério. Então é que ele se prostra e roga e confessa: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Esta é a grande experiência, amados, que cada homem moderno precisava fazer. Cada homem moderno precisa fazer esta experiência, para poder depois escolher a palavra de Deus como tal. Eu digo que tem que acontecer um novo Pentecostes, uma graça especial de Deus que, iluminando as consciências, é isso que nós chamamos de aviso, dê ao homem a dimensão do próprio homem e a dimensão de Deus. Diz que essa será a última chance da humanidade. Aqueles que aproveitarem o aviso, então aproveitarão a salvação. E irão, de repente até o fim, a perseverança. Ou morrerão nesse caminhar, perseverando. Perseverando. Isso que é importante. E aqueles que não aproveitarem, isto é, o falso profeta, o anticristo, falso profeta que já podemos nomear, Jorge Mário Bergoglio, o anticristo que ainda não conhecemos. E todos aqueles que, satanistas, maçônicos, sionistas, Illuminatis, aquelas famílias que são a elite do mundo. Não esqueçam que lá na Alemanha, em Dresden, desde o meio desta semana até hoje, estão reunidos naquela reunião importantíssima, justamente estas famílias que são a elite e dirigem o mundo, né? Estão lá. O Clube Bilderberger. Estão lá reunidos. Então, esses que não aproveitarem bem, esses também irão até a morte ou até ao fim, com o seu plano demoníaco, satânico, de destruir, de escravizar, de lançar ao inferno a humanidade. E a criação de Deus. Então, será a grande chance, o aviso, será grande momento de aproveitarmos para realmente fazermos aquela contrição perfeita que de per si
realmente perdoa os pecados do homem. É bom preparar-se para aquilo. É bom fazer confissões antes. É bom fazer orações e converter a vida, colocar ela de novo nos trilhos do seguimento de Jesus, da sua palavra. É isso que é importante, isso que seria necessário. Enfim, nesse evangelho ainda temos aquela palavra final de Jesus, que diz que fará de Pedro um pescador de homens. Eu confesso, caríssimos, que não creio mais muito em pescas milagrosas. Nesse sentido de dizer que a nossa pregação hoje, bem, não produzirá com certeza o fruto da conversão da humanidade. Não produzirá. A humanidade está de mal e vai a pior. Está mal, muito mal, e vai piorar. E isso na adesão a Deus. Não espere que alguma pregação hoje consiga converter a humanidade. Que a igreja tenha, de novo, alguns têm essa ilusão. 1000 anos de glória. E depois então será solto de novo o demônio? Por favor. Não tem pensamento mais. Os 1000 anos, eu já disse e repito, passaram. Os 1000 anos se situam, eu digo rapidamente, da conversão de França até a perdição de França. Pronto. Estão ali. Vamos contar. São os 1000 anos. Da conversão de França, sob o Clovis, e da perdição de França na Revolução Francesa. Se não já antes. Pronto. Está aí. Passaram os 1000 anos. Desde então as nações fizeram a sua apostasia. Hoje a igreja sofre o seu cisma. Faz a sua heresia mais moderna, modernista, em vez do Vaticano II, e pronto. Conversão, um príncipe encantado que vai converter o mundo, as nações, um papa angelical que vai reverter o cisma da igreja e a sua heresia. Não esperem isto, queridos. Não acontecerá. Não acontecerá. Não acontecerá. Daqui para pior. Se a igreja está em cisma, o cisma vai ainda recrudescer. Espere o anticristo para ver. Espere. Se há uma grande apostasia na igreja e na humanidade, chegará ao seu cume. Não está ainda. Chegará ao seu cume. Então, e contudo, vale a pena todo esforço por uma só alma. Por uma só alma que possamos resgatar. Um só homem que possamos pescar neste mar turbulento desta história odierna, construída pela mão do próprio homem. Isto, assim. Se um só homem, nós conseguirmos, com a nossa pregação, com o nosso esforço, e quantos ainda virão, sim, queridos, na grande perseguição, e a perseguição que se faz pela carestia de alimento, pela queda das bolsas, pelo empobrecimento da humanidade, pelas doenças que se acumulam cada vez mais. Uma
uma palavra de fé, de esperança a um doente terminal que está aí, neste momento, sendo vítima, porque a maioria das nossas doenças modernas são vítimas já da destruição de todos aqueles que diziam, maquinam contra a igreja e a humanidade, e da guerra, quando vier explodir a Terceira Guerra Mundial, e quando as hecatombes, os grandes e terríveis acontecimentos que envolvem a natureza, tudo isso se voltar como que contra o homem, sempre estarão aqueles que podem receber um abraço, uma ajuda, uma palavra. Podem receber a palavra de Deus. E essa tem que estar na nossa boca e na nossa vida. Esta deve estar na nossa boca e na nossa vida, nosso exemplo. Que grandes santos precisa a humanidade, a igreja, a humanidade, neste tempo de grande castigo, nesse tempo de completo obnubilamento da fé, da religião. Que grandes santos homens nós vamos precisar. Por isso que seria tudo interessante a nós poucos, que estamos aí, tratarmos de dirigir toda nossa energia, toda a nossa força para estudar a fé, para compreender a fé, para ter a palavra de Deus na boca, para poder... Nós precisamos estar evangelizados para depois realmente evangelizar. Pescadores de homens. Ainda está para ser lançada a última rede nesse mar tão vazio de Deus. E o Senhor pede a nós que lancemos a rede. Confiemos, façamos, lancemos a rede. Aquilo que vier, e Deus proverá. Aquilo que vier, e Deus há de prover, será o grande lucro da salvação que Deus espera para o nosso tempo. Eu ainda queria dizer uma palavrinha, querido, sobre aquela primeira leitura que é tão curiosa, mas já estamos indo longe demais. Né? Eu lancei alguma coisinha aí já no decorrer da nossa reflexão. E agora, bem no finzinho, eu estava dizendo da escravidão que a própria natureza é levada pelo próprio homem. Exato. Mas então, hoje é justamente a natureza e a glória a ela prometida que nos levaria ao último pensamento, que é o pensamento da glória. Como seria bonito agora podermos refletir sobre aquela maravilha que o Espírito de Deus e que a palavra de Deus vão de novo produzir sobre toda a natureza e sobre o próprio homem, para que a natureza participe da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Liberdade esta que natureza e humanidade só terão no reino eterno do Pai, quando Jesus vier em glória e majestade. É isso tudo que nós podíamos refletir ainda há muito mais. Mas a natureza nos será também ela companheira e sinal da grande transfiguração, da grande renovação que natureza, humanidade e igreja haverão de experimentar felizmente quando o Senhor voltar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
credo in unum Deum, Patrem